Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a professora Milka da Escola Alternativa, né? Sou professora do 4º ano e hoje eu vim trabalhar a disciplina de ciências, tá certo assim? No conteúdo de ciência, o que iremos abordar? Iremos abordar o capítulo 3, falaremos sobre separação de misturas, tá certo assim? Temos aqui os tópicos que vamos abordar dentro desse capítulo: evaporação, falaremos da decantação, filtração, catação. Também abordaremos a ventilação, separação magnética e a levigação, ok? Vamos lá. E o que é essa separação magnética, essa separação de misturas? É o processo utilizado para separar duas ou mais substâncias diferentes, né? Então, eu tenho um processo para separar duas substâncias, né? Ou até mais substâncias diferentes do mesmo produto, tá? Então, é a mesma coisa que eu falar que eu tô com uma caixinha de suco, comprei a caixinha de suco e eu quero fazer o processo de separação dos ingredientes que estão dentro, né? Dá para fazer? Dá sim para fazer, iremos fazer. Vamos apresentar até alguns tipos, né, de separação. Mas antes de falar isso, tem substâncias que se misturam completamente e a gente não consegue distinguir, tá? Essas substâncias a gente dá o nome de homogêneas. E tem substâncias que a gente mistura uma com a outra, faz um produto novo, porém a gente consegue ver a diferença, né? Consegue observar que elas realmente não se misturam, né? Não fazem, não entram, né, em uma única solução. Tá certo? Então vamos lá. Homogêneas é uma solução que apresenta uma única fase. Significa que a gente não consegue distinguir a diferença, né? Eu não consigo ver a laranja e eu não consigo observar a água e o açúcar. Todos eles se complementam, tá? Quando eu já passo para substâncias heterogêneas, né? Eu consigo observar que o quê? Né? Que é uma solução que a gente consegue, mesmo misturando muito bem, eu consigo observar que elas vão apresentar características, né? Elas podem subir ou simplesmente elas podem descer para o fundo do copo, do recipiente que eu estiver usando naquele momento. Vamos ver na prática? Vamos observar isso, prestar atenção direitinho? Vamos lá. E vamos ver na prática, como seria na prática isso, tá certo? Uma mistura homogênea. Olha que interessante, né? Temos um copo de suco de laranja, temos o suco de cenoura e temos também uma fruta cítrica ali, a gente tem um limão. Tudo isso eu misturei essas frutas, adicionei água, alguns vão adicionar um mel, um açúcar, mas quando eu misturo todos esses produtos, eu não consigo distinguir nenhum deles. Sendo assim, eu consigo ter uma mistura homogênea, tá bom? Vamos ver o próximo. O próximo aqui é uma mistura heterogênea. Como assim, tia? Eu adicionei ali, ó. Ali foi adicionado óleo, eu adicionei água e adicionei a areia. Porém, eu mexi, deixei descansar aquela mistura, tá? Mas eu consigo ver fases diferentes nela, então eu consigo observar que elas realmente não se uniram e formaram um único produto, tá? Então eu consigo ver fielmente o óleo aqui em cima que ele subiu, a água que ficou centralizada e eu consigo observar também a areia no fundo do copo, tá? Então tem uma substância heterogênea. Mais alguns? E agora, o que é que vamos exercitar? Vamos exercitar? Vamos. Propriedades. Né? Vamos falar de propriedades. Água e sal. Água e sal. Coloquei um copo com água, adicionei sal, misturei. Se eu observar esse copo com água e sal, né, depois de algum tempo, eu consigo ver substâncias diferentes? Eu consigo identificar? Não, não consigo. Então, novamente, a gente tem uma mistura homogênea, tá certo assim? Vamos ver a próxima imagem. Na próxima imagem eu tenho água e gelo. Água e gelo. E agora? Na água e gelo a gente também tem uma mistura, só que essa mistura é heterogênea. Mas tia, peraí, calma aí. Tudo não é água? É, mas a propriedade física desses produtos estão totalmente diferentes. A gente tem o gelo, que está na propriedade sólida, e a gente também tem água que está na fase líquida. Sendo assim, esses produtos acabam não se misturando de verdade. Então, a gente, nesse momento, temos uma mistura heterogênea, tá bom? Em seguida, temos mais um exemplo da água e óleo. Água e óleo, novamente. Pego a água, coloco o óleo dentro, misturo. Se eu deixar reservado o copo lá um cantinho descansando, o que é que vai acontecer? Essas substâncias novamente vão se separar. O óleo vai subir,
A água vai ficar na parte imersa embaixo. O que é que vai acontecer? Uma mistura heterogênea. Vamos ver mais um exemplo aqui do lado. E o refrigerante que a gente toma o tempo todo? O que é que vai acontecer com o refrigerante? Refrigerante também é uma substância, mas é uma substância, uma mistura no caso, homogênea. Como assim, tia? Ela tem características, ela tem substâncias, né, dentro que se misturam muito bem, não formam, né? Não se sedentam, ou na parte superior ou na parte inferior do recipiente, tá bom? Elas se misturam muito bem. Continuando, agora sim a gente vai falar sobre separação, porque é importante a gente saber direitinho quais são os tipos de misturas, né? Saber que existem misturas heterogêneas e homogêneas. Acredito que todo mundo aprendeu, tá bom? Então vamos lá para o primeiro tipo de separação de mistura. Vamos falar de evaporação, tá? A evaporação, ela é usada para o quê? Separar misturas. Então já iniciamos o conteúdo de separação, tá? Quando apenas a fase sólida é interessante, é de interesse, tá bom? Sendo assim, o sal de cozinha ele é extraído da água do mar por evaporação, tá? Então temos a água do mar. Então, reservamos essa água no mar no recipiente e deixamos ela secar por meio do sol, da ação do sol. O sol vai fazer o quê? Vai retirar todo esse sal, né? Esse sal vai evaporar, essa água vai evaporar e no fundo do recipiente vai ficar somente o sal, tá bom? Vamos ver mais algumas imagens. Temos agora a decantação. Olha que interessante, outra separação, né, de misturas. O que é que a decantação traz pra gente? Né? Ele é um método utilizado para separar os componentes também, separação de mistura. São formados por um líquido e um sólido que não está dissolvido. Então, eles não se dissolvem, não se unem de verdade. Ou formados por 2 ou mais líquidos que também não se dissolvem. Vamos mostrar aqui, olha aqui do lado do exemplo. Então, a gente tem aqui 3 substâncias, né? Temos 3 produtos, eu tenho o óleo, eu tenho a água e eu tenho a areia. Mesmo que eu coloque todos no recipiente, mexa e deixe lá descansando por um determinado tempo. Quando eu retornar, eu vou ver que nenhuma dessas substâncias se misturaram, tá? Cada uma foi para um canto. O óleo subiu, a água ficou no meio e a areia também. A areia desceu, foi lá para o fundo. Sendo assim, esse processo a gente fala de decantação. Olha que interessante, né? E assim eu posso separar com facilidade. Eu posso pegar uma colherzinha, um copinho, um recipiente menorzinho e ir tirando o óleo na parte superior, em sequência a água e por último o que sobra é a areia e eu consigo fazer a separação. Olha que interessante quando a gente fala de filtração. Filtração é bem comum a gente fazer esse processo de separação no nosso dia a dia. Por quê? Tomamos um cafezinho de manhã cedo, não é isso? Vamos lá. Ele é um método físico de separação de misturas. Quando temos um sólido que se dispersa em um líquido. Então, eu pego o sólido e dissolvo ele no líquido, tá? Porém, ele não vai ser total a dissolução. Então, aqui, ó, basicamente, passa-se a mistura por um filtro, isto é, um material poroso no qual ficam retidas as partículas sólidas e a parte líquida atravessa o filtro. Olha que interessante. Então, na separação por filtração, eu tenho um produto sólido, no caso, eu tenho um produto líquido, misturo os dois e logo em seguida eu uso um material poroso. No caso aqui, a gente vai usar o filtro, tá? Coloca essa mistura dentro e vai passar somente pelo filtro só a água. Sendo assim, eu estou fazendo um processo de separação. Estou separando os resíduos do sólido do líquido. Vamos falar de catação. Catação também é uma atividade muito comum em casa. A mamãe, né, faz bastante. Principalmente, lembra daquele feijãozinho que a gente come? Pois é. É um processo de separação de misturas bem simples. Vamos ler? É um tipo de separação de misturas do tipo sólido com sólido. Olha que interessante. Eu vou usar substâncias sólidas, produtos sólidos, onde as substâncias são separadas o quê? Manualmente, com uma pinça, pode ser também uma colher e outros objetos auxiliadores. Então, eu posso usar minhas mãos para separar, eu posso usar uma colher e eu posso usar até outros objetos também para realizar esse processo. Aqui na imagem, pode ver que a gente está mostrando um exemplo, por exemplo, da separação de lixo, da coleta seletiva, tá? Então, ele está separando substâncias, cada um produto diferente do outro, tá bom?
Vamos para a próxima imagem? A gente tem a imagem, a separação de misturas de ventilação. Olha que interessante, essa também é bem comum a gente ver no nosso dia a dia. Como assim, tia? Ele é um processo de separação de misturas que é utilizado com os sólidos granulados que formaram uma substância e possui pesos diferentes. Nesse caso, passa-se uma forte corrente de ar pela mistura e a mais leve é arrastada pelo vento e separada dos mais pesados. Olha que interessante, tá? Então, vamos ver um exemplo? Presta bem atenção, esse aí é um dos mais interessantes que tem. Então, a gente tem uma substância, né? Ela vai ter características diferentes de peso, né? De intensidade, tá? Então, por exemplo, o amendoim, né? Quando eu torro o amendoim, tá torradinho, a gente tira lá ele, ó os grãozinhos aqui, olha que interessante. Então, eu não vou comer com a casca. O que eu faço? Eu vou, esfrego o amendoim no outro e eu começo a observar que a casca, aquela fuligem, né, fininha, ela fica junto com o amendoim, mas não é do meu desejo comer tudo junto. O que é que eu vou fazer? Não é isso? Então, eu posso fazer o processo de ventilação. O que é que eu faço? Como a casca do amendoim é extremamente leve e o amendoim é um pouquinho mais pesado, o que é que eu faço? Eu distribuo com força, né, com uma determinada intensidade de força, o vento que eu faço e assim eu consigo carregar, fazer com que seja levado somente a casquinha, ficando aquilo que eu mais quero e desejo, que é o quê? O meu amendoim, tá certo assim? Vamos para a separação magnética. Bem interessante a separação magnética, tá certo? Na separação magnética, o que é que temos, né? Temos o quê? É um método de separação de misturas utilizado para separar um ou mais componentes de uma mistura que é formada por sólidos e pelo menos um dos componentes da mistura tem que apresentar propriedades magnéticas. Pode ser atraído por um ímã. Como assim, tia? Então, eu vou ter sempre um produto misturado, eu vou ter substâncias diferentes dentro, né? Mas eu vou ter que um dos produtos, ele tem que ter propriedade magnética. Não é isso, tia? Exatamente. E eu vou usar, né, o ímã aqui na imagem, como está na imagem, para representar como seria essa separação magnética. Vamos observar? Então, veja, eu estou com um recipiente, nesse recipiente eu tenho a areia e também tenho a limalha. Misturei tudo. Mas, tia, são substâncias tão granuladazinhas, tão pequenininhas, como é que eu faço para separar? Justamente, vou usar a separação magnética. Então, vou providenciar, pegar um ímã, vou colocar aqui na parte externa do recipiente. E o que é que vai acontecer? A limalha vai ser atraída pelo ímã, fazendo o que? A separação. Então, tudo que ficar embaixo vai ser somente areia. E assim eu consigo realizar uma separação extremamente rápida, tá bom? Em seguida, a levigação. E agora, tia, o que é essa levigação? Nome bem diferente, né? Vamos ver. Levigação é o processo que consiste em diluir alguma substância. Então, a gente vai diluir. Vamos usar o que para diluir? Água. Ou inseri-la em muita água, a fim de separar seus componentes sólidos. Olha que interessante. É o caso do ouro, que nos garimpos normalmente é encontrado junto com uma porção de terra ou areia. Então aqui, ó, o garimpeiro, ele tá aqui na margem do rio, o que é que ele pega? Ele pega esse recipiente aqui, coloca no fundo do rio e sobe, né? Junto com ele pode vir as propriedades, né? Pepitas de ouro, pedrinhas de ouro, vai vir a areia, vai vir pedra. O que é que ele vai fazer para fazer a separação? Ele quer justamente o ouro. As pedrinhas pequenininhas de ouro. Sabendo que as pedrinhas de ouro são mais pesadas do que a areia, ele vai usar a própria água do rio, vai colocar dentro do objeto, vai balançar, 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 e com isso ele vai retirando a água, e a água vai junta com quem? Com a areia, ficando no fundo somente as pedrinhas de ouro que ele quer. Olha que interessante, até na imagem a gente tem uma, tá certo assim? E aqui temos uma atividade, uma brevezinha atividade, que a gente vai fazer agora para ver se aprendemos, adquirimos mais conhecimentos, né, sobre o que foi abordado hoje. Bom, na preparação do café, a água quente entra em contato com o pó e é separada no coador. Olha só que interessante, a gente até falou sobre isso. A operação envolvida nessa separação é o quê? Vamos pensar, né? Eu tenho uma água quente, ele fala que entrou em contato com o pó.
água quente e o pó do café. E é separada no coador. Eita, lembrei, coador é um tipo de filtro, né? Falei. Que processo é esse? Temos a decantação, filtração, separação magnética e levigação. Resposta seria filtração. Quem acertou, meus parabéns. Vamos tentar mais uma vez? Qual o processo mais adequado, preste atenção, mais adequado para separar a mistura da água e a gasolina? Tenho água e gasolina. Eu preciso usar uma separação, né, um método adequado para separar a água e a gasolina. Como eu faria isso? Vamos ver as opções. Vamos lá, temos decantação, separação magnética, filtração e levigação. O que seria mais interessante usar? Lembrem, a água e a gasolina. Mesmo que eu mexa, elas não vão se unir, né? A gente fala que elas são uma mistura heterogênea. Então fica fácil saber. Qual seria a nossa resposta? A decantação. Meus parabéns para quem acertou, tá? E aí, bom estudo. Então eu peço que com carinho, né? Vocês precisarem revisem, voltem a assistir esse vídeo, tá certo? E deixem os comentários de vocês. Beijos!